aí, bebês, como que vocês estão? Bem-vindos a esse canal que fala sobre figurinos icônicos do cinema e da cultura pop que amamos. Um fracasso de bilheteria que se tornou um filme cult que é referenciado por diversas obras, e claro que eu tô falando do filme The Rock Horror Picture Show de 1975. O musical foi inclusive usado de inspiração recente para o videoclipe da Sabrina Carpenter Tears. Como esse vídeo está sendo lançado na semana especial de Halloween, eu estou aqui pronta para falar dos figurinos icônicos e todas as suas mensagens e design de produção e códigos do cinema, dos filmes favoritos aí de suspense e de terror. Se você tiver alguma indicação de um filme que você quer que eu analise e a gente desvende aqui juntos, então deixa aqui nos comentários para os próximos vídeos. E já vou aproveitar também para pedir aqui para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar se você achar muito legal, que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Mas só curtindo e se inscrevendo já ajuda muito eu produzir aqui mais conteúdos para vocês. Então, bora lá, gente. Hoje a gente vai falar de um filme que foi lançado em 1975, que é um filme, sendo aqui mais crua com vocês, é um filme gay. É um filme feito para a comunidade LGBTQIA+. Imagina que esse filme foi lançado na década de 70 e é um filme extremamente ousado, audacioso. O figurino foi assinado pela Sue Blaine, que é uma britânica, maravilhosa. Os atores é o Tim Curry e a Susan Sarandon. O Tim Curry, eu tenho certeza que você já viu em outras obras, como It. Pois é, como o filme Esqueceram de Mim, que ele tá lá no hotel brigando com o Macaulay Culkin, além de diversos outros filmes. E a Susan Sarandon, que é uma clássica aí do cinema, que eu não preciso nem explicar, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então a gente vai começar pelo contexto do filme e o início dele. O filme, ele carrega muita identidade teatral, porque ele é uma adaptação do teatro, então a gente já vai começar a perceber isso nos figurinos, na forma como eles se portam, na atuação, e isso é muito presente. No início do filme a gente já percebe os protagonistas, que é a Janet e o Brad. Eles estão assistindo ali um casamento de um amigo em comum. Eles são um jovem casal que quer casar também. E aí começa a análise dos figurinos, por exemplo, os convidados desse casamento. Se você notar, as convidadas, mulheres, estão ali com cores pastéis, neutras. Se você ver, tem bastante floral, flores até, adornos, enfim. Isso é uma forma de representar o padrão que se tinha esperado ali da feminilidade, né, naquela época. Então, a mulher basicamente não chocava muito, né, era uma coisa mais fechada, você vê que são roupas mais fechadas. Então, você já tira dali que é uma família, né, padrão tradicional conservadora. E aí, o filme, ele já dá o seu teorzinho sexual já desde o início. Eu tenho certeza que você não reparou nisso, que é a frase que tá escrita no carro dos noivos. E eu vou ter que ler aqui porque é uma frase em inglês que diz: "Wait till tonight, she got hers, now he'll get his." Pô, meu inglês tá? O que quer dizer essa frase? Espere até hoje à noite, ela teve o seu agora, ele terá o dele. Então aqui fica evidente essa dualidade clássica de que a mulher, ela procura o romantismo, ou seja, ela procura o casamento, ela procura essa tradição romântica, e o homem procura sexo. Exato. Então o filme, já nos primeiros segundos, já tá dizendo aqui pra você o que ele vai abordar. Passando essa cena, tem a clássica deles cantando ali pro casamento, enfim. E aí, vem uma cena onde a Susan Sarandon, que tá interpretando a Janet, ela tá com um conjuntinho lilás. E o lilás é muitas vezes usado no cinema para representar essa feminilidade também. Mais um pouco mais misteriosa, uma menina mais inocente. A gente vê muito esse tipo de cor sendo usada nos filmes da Sofia Coppola. Ela usa muito essa paleta de cor: roxo, lilás, rosa, vermelho. Então é muito comum para representar esse lado mais
feminino. Você vê também uma coisa muito importante nessa cena, que é o quadro, é uma referência da pintura American Gothic, acho que de 1930. Essa pintura, muitas vezes, ela é interpretada como uma representação do que é a família tradicional americana rural. Tanto que é uma pintura super famosa pelo seu regionalismo. Por que esses dois estão lá representando essa pintura? Como a gente já tinha falado antes, é uma forma de dizer o quão eles são regionais e tradicionais. Então, essa pintura, ela tem muito essa questão de como era a família tradicional, casal que tava ali na sua fazenda e tá. A partir daí o filme começa, porque o carro deles no meio da tempestade dá um grande de um BO. E aí a gente consegue ver isso também no videoclipe da Sabrina Carpenter, que ela já inicia com essa cena. A Janet tá usando um conjuntinho rosa. Você vê que tem detalhes, por exemplo, no corte, bem menininha, uma coisinha de uma menina mais frágil. Ela tá com um cardigan branco. Isso tudo é muito pensado para representar essa personagem frágil, delicada, uma menina inocente. E já o Brad nessa cena, ele tá com um casacão bege, tipo uma japona, assim, meio que pra dizer assim, os homens não ligam pra aparência. Lembra que o teor do filme, e desde o início, é mostrar esses estereótipos de conservadorismo, né? Então, dentro da sociedade, a mulher, ela se importa muito mais com a aparência do que o homem. Então, ele bota qualquer coisa ali, neutro, tá tudo de boa. E aí, a cena é quando eles pedem ajuda no castelo. E, gente, essa cena, não sei vocês quando assistiram, mas é a típica sátira de filme de terror que tem uma placa enorme dizendo pela sua conta e risco, se vocês quiserem entrar. E eles vão lá e entram super lindos, maravilhosos. Quando a gente vai analisar figurino de cinema, a gente também precisa analisar o design de produção e fotografia. São elementos importantíssimos no filme que conta essa narrativa. Então a gente já começa a perceber pela fotografia os tons, as cores, as cenas que são usadas para representar essas mensagens que a gente está decifrando aqui, assim como design de produção. E o que é design de produção? Design de produção, de uma forma muito simples, é basicamente a pessoa que pensa em tudo, desde o cenário, desde dos detalhes que vão ser usados, referências que vão ser usadas, como que tá sendo a fotografia, como que tá sendo o figurino, como que tá sendo a luz, como que tá sendo o ambiente, compor tudo, é tipo um The Sims que monta a casinha, entende? A gente já percebe quando eles entram no castelo que é um castelo, um estilo cabaré gótico, gosto de colocar assim, porque tem ali elementos do cabaré, que é esse estilo mais burlesco, vamos dizer, uma coisa mais sensual, e também o gótico, né, um castelo super antigo, por isso que é um filme de terror, né, porque ele tem esses elementos góticos, e aí que é a parte legal. Quando o casal chega no local, né, eles dão de cara lá com os personagens e tá tendo o quê? Uma convenção de pessoas que fazem parte da galáxia transexual da Transilvânia. E isso é uma coisa muito boa e engraçada que o filme usa do Transexual da Transilvânia Convention. Satanic mechanic, I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. Então, o que a gente já começa a perceber? Tem ali uma cantoria super clássica da galera meio que dando essa introdução para o casal. E a Janet, desmaia, porque ela é frágil, a gente vê, né, pela roupa dela, tudo que ela tá usando ali. E aparece um anfitrião, que é o Frank Unfurther, tá? E aí ele aparece, minha filha, a cena é maravilhosa. É um close de um sapato com um salto desse tamanho, brilhando, lindíssimo, com uma capa que tem uma referência vampiresca. Mas se você for ver, a gola, ela tem ali elementos metálicos
que dá a entender essa questão alienígena, vamos dizer, que o filme propõe ali dos personagens como se eles fossem alienígenas. O que a gente já consegue perceber pela figura do Frank é que é um cara super imponente. Ele tem uma maquiagem carregadíssima, uma coisa meio drag, essa capa, essa gola ampla. Então ele tem essa vibe vampiresca, drag queen, alien. Só que quando ele tira essa capa, ele brinca com as nossas expectativas. Porque quando você menos espera, ele tá te seduzindo. E aí aparece um cara másculo, seduzente, afeminado com uma voz aveludada, que olha diretamente pra você, entende? E te envolve. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. E aí a gente também precisa falar da questão do travesti, né? Que é um pouco da narrativa que traz esse filme. Que nada mais é, a ideia do travesti é de incorporar roupas do sexo oposto. E pra gente falar de travesti, a gente pode até falar do caso da Chanel, Coco Chanel, lá na década de 20, 30, que ela utilizava peças masculinas. Então ela se travestia com peças masculinas, calças, que não era comum e nem aceito na Europa nos anos 20. Depois dessa grande apresentação e do Frank talvez ter te seduzido nessas cenas, a gente vê a roupa dele, né? Um espartilho brilhante, uma cinta liga, que é uma coisa muito voltada também a esse ambiente de cabaré, né? Prostíbulos, de artísticos também, enfim. E a gente também vê essa referência no clipe da Sabrina Carpenter, mas depois a gente vai falar, eu só tô colocando uma ceninha aqui pra vocês verem a semelhança. Bem, depois dessa apresentação toda, a Janet e o Brad, eles são despidos. E aí a galera, os aliens ali, tiram a roupa dos protagonistas e eles se sentem nus, tipo Adão e Eva, sabe? Meu pecado. E daí eles passam a noite no castelo e eles vão pro laboratório do Frank. E aí a gente também vai falar aqui do design de produção. O local, ele tem vários elementos, se você perceber, vermelho, que representa essa paixão do Frank na sua criação mais nova, que é o Rock. Que é esse cara aí, loiro, né? Que é interpretado pelo Peter Hinwood. E uma curiosidade é que o Peter Hinwood, ele não era nem ator, tá? Ele, quando fez esse filme, ele trabalhava num antiquário. Ele era extremamente tímido. E a Susan Sarandon disse que ele teve muita vergonha de gravar a cena mais sensual dos dois ali. E ele era muito travado, mas as críticas viram isso como um ponto positivo, porque até que ele incrementou bem na obra, né? Por ele ter sido uma criação recente ali do laboratório, né? Provavelmente ele estava aprendendo a ser um humano, então ele era mais travado, mais duro. E aí até que combinou ali com a inexperiência do Peter, que tava começando ali na sua carreira, e foi o começo e o fim também, porque ele não prosseguiu nisso depois desse filme. Temos que falar do figurino dele, que é somente uma sunguinha dourada, e talvez você fale, uma sunga dourada, mas o que isso aqui representa? O traje dele é reduzido justamente para mostrar a masculinidade dele, até porque ele é uma obra do Frank, então ele tem que ser uma coisa máscula, bonita, como um deus, e pra também representar isso, a escolha da cor dourada remete aos deuses, né? Alguma coisa muito gloriosa, um homem perfeito aos olhos do Frankenfurter. É um deus grego, um deus feito pelo Frank para os seus próprios prazeres. Quando eu assisti essa cena agora, que a gente vai falar, que é o figurino do laboratório ali com o jaleco do Frank, na hora eu captei, e aí tudo que eu falo aqui com vocês é com base de pesquisa, obviamente. Esse jalecozinho, ele tem um triângulo. O triângulo, ele é um símbolo
né, do orgulho LGBT+, porque ele é uma reapropriação do triângulo rosa de cabeça para baixo que era usado nos campos nazistas para representar os homossexuais, né? Então eles tinham essa roupa marcada ali durante o regime nazista na Alemanha. E é muito emblemático o uso dele no filme, porque se você notar, a cor dele é vermelha, né? Já não é mais a rosa. E também o filme foi passado em um período em que o movimento LGBT estava crescendo ali como uma organização política. Eu acho até o fato dele ter usado um vermelho no peito, talvez para representar o coração, a paixão, como se tivesse realmente orgulho do que ele é, entende? Bem, depois da cena do laboratório, muita coisa acontece nesse castelo, e é aí que começa também a chocar alguns telespectadores. Eu já tô até com a língua enrolada aqui de tanto vinho. Mas o que acontece? Nessa noite é quando a Janet e o Brad vão descobrir a sua sexualidade. Depois dessa cena, o filme ele se revela em outras proporções. Porque a Janet descobre a sua sexualidade, assim como o Brad também. E sabe aquele casalzinho lá do início do filme, super conservador, né? Com vergonha e tal? Não, de repente eles estão mais abertos, mais experimentais. Inclusive vem a cena da Janet com o Rock, né? Que ela quer ter ali um vucu-vucu com ele. Tanto que tem a música que ela fala touch, 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 touch me. I wanna be dirty. E o cara mó sem graça lá, mas tipo assim, a Janet tá dada. Ela, sabe, ela se descobriu, ela quer experiências. Acho que depois disso vem a cena pra mim que também é muito emblemática e traz toda uma mensagem pelo figurino também, que é a cena do show. Se você reparar, né, depois que o Frank congela eles, etc, tem a cena do show e todos estão com o mesmo figurino, sem gênero nenhum. É como se nessa cena fosse um convite a essa libertação de amarras ideológicas que eles tinham e de repente não tem mais. Tanto que é muito importante você notar essa cena do Brad quando ele tá dançando ali no palco, que a perna dele treme. E é proposital pra mostrar de tipo, ele tá tão... Sabe quando você chega num ápice, assim, de algumas relações que você pode ter tido? Ou, enfim, quando você tá muito excitado por algumas coisas, chega a tremer. Então, é basicamente Brad, tipo assim, se liberou, que era um cara super durão, conservador, né? E, de repente, não, ele se aflorou e tá ali experimentando, né? E tem a cena do doutor também, né? Que zomba ali da questão do Brad, falando que ele era um perfeito espécime de masculinidade. E aí depois vem a cena do doutor com a cinta liga e a meia arrastão na perna do doutorzinho, né? E se você for ver, outro detalhe também importante, além desse figurino que remete muito aos cabarés antigos, ali da década de 20 e 30, né? É uma coisa exagerada, é um espartilho, estilo cancan. Então a gente vê ali boás, penas, muitas plumas, ligas. Então a dança acompanha essa cena com essas roupas. É muito legal também. E aí tem a cena depois que o Frank cai na piscina e aí é como se os corpos se unissem ali. Então é muitas representações nessa questão da liberdade sexual que o filme traz. Outra cena importante da gente notar nessa parte do musical, e trazendo de novo o figurino lá do início do filme, quando o Frank ele idealiza cantando para um público, se você for reparar, são pessoas mais velhas, senhoras ali mais velhas, que dá a entender que tem um status social alto, né, de alto escalão, até pelas suas joias, enfim. E você também nota pela cor dos tons pastéis usados pelas senhoras, esses tons mais suaves, joias, pérolas, que são pessoas mais conservadoras, mais clássicas, mas que estão ali prestigiando o Frank. Então é como se ele
quisesse ter esse prestígio dessas pessoas, não necessariamente dos conservadores, mas que todos aceitassem ele do jeito que ele é. Então essa basicamente é a mensagem principal do filme, mas essa cena é muito emblemática, porque logo que ele acorda do sonho que ele tá idealizando, não tem ninguém na plateia, e aí tem a Reef e a Magenta chamando o Frank de volta pra nave, porque eles são alienígenas e não foram aceitos nesse mundo, então eles têm que partir dessa. Eles vão aparecer nessa versão alienígena, que, né, tem esse figurino com essas ombreiras super largas, tem essa questão metalizada que a gente consegue ver bem trabalhado, e é um figurino que tem esses detalhes tanto pretos com essas mangas exageradas que remete às ficções científicas dos anos 50. E se você for reparar também no cabelo da Magenta, ela tem essas tiras aqui, que é uma referência da Noiva de Frankenstein também, que é um clássico de 1935. E um ponto mais importante do figurino deles é que o desenho do figurino, a roupa, é igual. Então a gente não vê uma diferenciação, novamente, de gênero na roupa. Não existe ali um tom diferente para ela, não existe ali um detalhe, alguma coisa que dê para dizer, ela é mulher e ele é homem. É o mesmo figurino usado nos dois. E aí a cena acaba quando o Reef fala que ele simplesmente falhou na missão dele na Terra, porque ele era seduzente demais, sexual demais, muito, 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 e não foi aceito. Então ele vaza e vai pro seu planetinha, onde provavelmente ele seria mais aceito do que nesse planeta. Mas o filme finaliza com uma questão muito importante. A Janet e o Brad, lá do começo, com as suas roupinhas pacatas, tradicionais, nos tons neutros, terminam o filme com roupas super extravagantes, né? Com esse teor mais sexual, apelativo. E com certeza eles não são mais os mesmos. Então é meio que representando que depois dessa libertação que eles tiveram, eles não vão nunca mais ser os mesmos, de manter essa cabeça super conservadora como eles tinham no início do filme. E essa é a nossa análise do Rock Horror Picture Show. Eu nunca sei falar esse nome direito, gente, peraí. The Rock Horror Picture Show. E essa é a nossa análise do Rock Horror Picture Show, com Tim Curry e Susan Sarandon. Nossa, eu tô falando tanto inglês que minha garganta tá prendendo aqui. Eu quero saber a opinião de vocês desse filme. O que provocou vocês quando assistiu esse filme? Vocês se sentiram desconfortáveis ou sentiu assim uma sensação de nossa, que icônico, que maravilhoso? Foram seduzidos pelo Frank? Vieram pensamentos nessa questão liberal ali, dessa libertação sexual? Então eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Esse filme é cult, ele é referenciado hoje por muitas obras e artistas e principalmente a comunidade. Eu não acho que esse filme entra tanto na categoria do terror, mas ele tem essa pegada brincando, meio sátira do terror. Talvez também uma crítica, aí é a minha opinião, né, homossexual ou da comunidade LGBTQIA+. Será que é um horror para a sociedade? É como se fosse um terror nesse quesito? Pode ser essa questão. Então, assim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, curte o vídeo se vocês gostaram dessa análise. E se vocês querem ver outras análises aqui dos filmes favoritos de vocês, já sabe. Mete o dedo aí, escreve que eu vou ler tudinho. É isso. Tchau!